Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou a Nete, do canal Pequeno Paraíso. Hoje eu quero falar sobre a Phalaenopsis, esta planta tão querida que é considerada uma das mais preferidas entre os amantes das orquídeas. Eu falarei sobre 7 itens neste vídeo. Item 1, adubação. Item 2, rega. Item 3, vaso. Item 4, substrato. Item número 5, floração. Item 6, luminosidade. E item número 7, falaremos sobre a temperatura ideal. E no final do vídeo, eu falarei sobre o considerado maior problema das Phalaenopsis. Você sabe qual é? Então fique comigo até no final deste vídeo. Tem informações muito legais, tenho certeza que você vai gostar. Adubação. No período que elas entrar em dormência, é o momento ideal para fazer adubação, pois as Phalaenopsis adoram ser nutridas e pesquisam muito. Não use fertilizantes de floração nesta época. A quantidade ideal deve ser menor que a recomendada pelo fabricante, em 40% eu diria. Já é o suficiente, visto que elas absorvem nutrientes tanto do ar quanto da água. O adubo de floração deixe para usar no período em que ele antecede a floração. Rega. Na hora de regar, nunca use água fria, muito fria ou muito quente. Sempre prefira o meio termo. No mesmo jeito que a terra não é boa para a orquídea, molhar com gelo nem pensar também. Nunca use o gelo nem água quente. Ambos vão queimar as raízes. Com relação ao vaso, prefira sempre o de vaso transparente e devidamente perfurado. Se não tiver perfurado, utilize um ferro quente para isso e faça inclusive toda a lateral, proporcionando um meio bem arejado para suas raízes. Assim, com a passagem de luz para a realização da fotossíntese, sem falar que os plásticos transparentes não esquentam tanto quanto os escuros e proporcionam uma boa visibilidade, onde pela cor das raízes ou do substrato sabemos melhor quando é hora de regar. Regando a planta só quando o substrato estiver completamente seco. E nesse momento regue bastante com água corrente. E nunca use vasos muito grandes, porque ao invés de produzir flores, vai produzir raízes. É muito importante respeitar este critério. Substrato. As Phalaenopsis vivem em árvores e têm as raízes bastante expostas, por isso cuide para não sufocá-la dentro de um vaso com substrato muito compactado. Sempre dê preferência por um substrato mais arejado e mais granulado, com casca de pinos, carvão ou casca de coco, jamais terra, sempre procurando deixar as raízes superiores fora do substrato para que possam buscar nutrientes do próprio ar. Se você aduba com maior frequência, o ideal é trocar o substrato anualmente. Floração. Para a Phalaenopsis, florirem usualmente, o que dá certo é deixar elas em contato com temperatura mais baixas durante a noite, no período
que antecede a floração, a mais ou menos 16 graus. Abrir uma pequena fresta na janela já pode ser o suficiente para fazer este ajuste da temperatura ideal. E quando a floração iniciar, traga para dentro de casa, proporcionando um ambiente mais aconchegante, evitando que uma chuva bata de surpresa nas suas flores. Luminosidade. Com relação à quantidade de luz, seja bem moderada. Prefira sempre uma luz de intensidade intermediária. E se a claridade for mais intensa, não deixe a planta muito próxima da janela. E evite ao máximo o sol, pois pode queimar suas folhas. Que são muito sensíveis, algumas muitos do primeiro sol da manhã ou do finalzinho da tarde. É o que seria desejável. Cuide também para não deixá-las em ambientes muito escuros. Saiba dosar a quantidade ideal de luz, observando a intensidade de cor das folhas. Se estiverem muito claras, porque estão pegando muito sol. E se verde for escuro, porque estão ficando muito na sombra. Temperatura. Em temperatura ideais, variando de um mínimo de 15 graus ao máximo de 25. Se a temperatura for muito baixa, elas podem abortar flores ou botões. Muito altas ficam desidratadas, contorcendo e até queimando folhas. Neste caso, recomenda-se pulverizar diariamente 2 ou 3 vezes ao dia, de acordo com o grau de temperatura e umidade de que apresentar no local. Então, falando do maior considerado nas Phalaenopsis, que eu tinha falado no início do vídeo, é o acúmulo de água nos olhos da planta, naquela junção entre as folhas e o talo. Um dos maiores problemas dessa orquídea é a água, pessoal, que acumula nestas junções. Nunca esqueça de secar estas áreas, evitando assim que ali apodreça. Uma técnica muito simples é a do sopro. Assopre bem. Tem que observar que se ficou água nas folhas nessa região, assim não precisa sair à procura de papéis ou cotonetes cada vez que for regar, ou estar regando só as raízes e as folhas pulverizar. Pessoal, se gostarem, se inscrevam no canal, curtam, comentem. Se for possível, compartilhem e ative o sino de notificação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.